Bom dia, tudo bem com você? Olha eu novamente, irei fazer outra live. Hoje vamos conversar a respeito de ser filho de Deus, porque muitas pessoas, por estar em situações praticamente precárias, elas acham que Deus as esqueceu, elas acham que não são filhas ou filhos de Deus, mas é o contrário. A Bíblia deixa bem claro que todos nós somos filhos de Deus, independente do que sejamos, somos filhos dele. Não importa a sua situação, o seu modo de vida, o seu jeito de ser, o que importa é que Deus é o nosso Pai Celestial e que está acima de todas as coisas. A Bíblia deixa bem claro que o olhar de Deus passa pela terra, procurando pessoas cuja o coração é totalmente dele. Porque apesar dele ser nosso Pai, apesar dele ter nos criado, tem pessoas que o coração está totalmente distante dele. Mas o olhar dele passa mesmo assim pela terra, procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. Mas hoje quero falar sobre ser filho de Deus, sobre esta bênção que nós temos em nossas vidas, de ter um Pai que está acima de todas as coisas. É certo que nós temos nossos pais terrestres, nossos pais que nos fizeram, e que nos colocou nesse mundo através da união sexual. Mas nós temos um Pai Celestial que antes de nós estarmos neste mundo, nós já existíamos em espírito. Nós só não tínhamos esta forma corpórea a qual nós temos hoje, mas em espírito nós já vivíamos juntos com o nosso Deus e Pai, Por isso eu quero hoje expressar algumas palavras que falam a respeito de ser filho de Deus, assim como você e eu somos. Mas para que eu possa expressar alguma dessas palavras, eu sempre busco, o entendimento, eu sempre busco o conhecimento naquele livro que muita gente despreza, mas que até os dias de hoje as palavras neles escritas faz sentido e dão vida a muitas pessoas que acham que estão mortas neste mundo. Então eu gostaria de ler o que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas. Ele escreveu uma carta a esta cidade, ao bispo desta cidade, para que colocasse estas palavras na igreja, para que o povo a ouvisse e a entendesse o que Deus tem para nós ou quer para conosco. E diz assim, o título é interessante: a nossa filiação em Cristo, quer dizer, a nossa filiação sendo filho de Deus. Ele diz o seguinte: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Veja bem, você tem um pai, tem uma mãe que tem um grande patrimônio. Aí eles vêm a falecer e você é um filho que ficou como herdeiro de tudo que seus pais possuíam aqui na face da terra. Como você é menor, então automaticamente o juiz ele determina um tutor ou um curador para que tome conta dos seus bens até o tempo determinado. E que tempo é este determinado? Quando você tem condições de você mesmo assumir a sua herança,
quando você passa de maior. Por isso que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, de nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Quando você passar de maior, aí sim você vai dominar o que é seu. Você não vai precisar mais de tutores e curadores para te orientar, para tomar conta do seu patrimônio, porque você chegou ao tempo determinado. Você agora tem as suas funções a executá-las, porque você agora tem a mente formada, você passou de maior. Então não é necessário mais tutores e curadores. Aí ele continua: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiro por Deus. Veja bem, ele diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quando você era menor, como diz aqui a palavra, você não podia tomar conta dos seus próprios bens, né? Você tinha ali o tutor e curador, como diz a Escritura. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou seu Filho, né? Nascido de carne, nascido de mulher, e que foi e transformou este interdito, né, de escravidão para a liberdade. Você passou a ter o Espírito Santo de Deus, né? Você passou a ter o Espírito Santo de Deus, e a partir daí você passou a ser uma pessoa livre. Não precisa mais de tutores e curadores, porque o tempo determinado se findou quando Cristo, na cruz do Calvário, entregou o seu próprio corpo, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, para que o Espírito Santo pudesse vir, né, sobre todos nós no dia de Pentecostes. Né? O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Mas a liberdade que nos foi dada é uma liberdade que tem o seu jeito de ser. É uma liberdade, mas uma liberdade de coisas boas, não de coisas ruins. Eu tenho a liberdade em Cristo Jesus, você tem a liberdade em Cristo Jesus, mas não é para que você possa fazer o que você queira, né? A liberdade que Deus nos dá é uma liberdade para que nós possamos fazer coisas boas, coisas que são agradáveis aos olhos do nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Permaneceis, pois, firme, e não submetei de novo a julgo de escravidão. Quer dizer, o povo recebeu uma liberdade, né? Estava debaixo de tutores e curadores. Veio Cristo, nos resgatou destes tutores, destes tutores e curadores, e nos deu a liberdade. Mas o povo não entendeu esta liberdade e continuou a obedecer, né, aos tutores e curadores que eram determinados no tempo que ele era menor. Ele não percebeu ou não quis, né, a liberdade. Gostou do tempo antigo,
gostou de continuar sendo obediente às coisas antigas, né? A Bíblia fala: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, né? Então, eis que os curadores já passaram e os tutores, e tudo se fez novo quando Cristo veio a este mundo, né? E foi cravado na cruz e ali derramou seu sangue pelos nossos pecados e nos deu as liberdades quando enviou em Pentecostes o Espírito Santo para que nos guiasse, sem tutores e sem curadores. Aí ele continua: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. O que ele está dizendo aqui? Se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Porque os tutores antigos, que eram Moisés, né, Josué, Caleb, eles guardavam a lei de Moisés e colocava sobre o povo esta lei para que as obedecesse. E nesta lei tinha a circuncisão. E toda a pessoa, toda a criança com 8 anos de idade era obrigado a ser circuncidado para que pudesse dizer que fazia parte daquele ritual, daquela crença que os judeus tinham e têm até hoje, que é a crença num Deus único, né? E a pessoa tinha que ser circuncidada quando tinha 8 anos de idade, no caso o macho, né? Então, quando Paulo diz aqui: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, de Cristo nada vos aproveitará, ele está dizendo: você voltou à prática, né, da velha tradição, você voltou a obedecer aos seus tutores e curadores, e o tempo determinado já chegou. Você não precisa ser mais obediente a estes tutores e curadores. Agora você tem que ser obediente àquilo que Deus te deu, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único que pode te dirigir ao local certo, a fazer as coisas que agradam a Deus. Aí ele continua: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E Paulo está falando aqui: olha, é assim, Jesus veio a este mundo, né? E ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. Por quê? Porque naquele tempo, como eu já disse em outras lives, né, os judeus tinham esse ritual da circuncisão, né, e só podia ser circuncidado judeus. As pessoas que não eram judias, que não tinham nacionalidade judaica, não podiam ser circuncidadas, porque eram gentios. Como eu disse, gentios eram ou todas as nações que não têm a nacionalidade judaica, são chamados de gentio. Então todo o restante das pessoas do mundo que não são judaicas são chamadas de gentílica. E essas pessoas, elas não tinham direito da circuncisão, não tinham direito de fazer parte da comunidade judaica, eram separadas, porque todos os judeus, eles tinham sua obediência aos seus tutores e curadores, que eram Moisés, né? E que eram, depois de Moisés foi Josué e Caleb. Eles eram os tutores e curadores do povo judeu, assim que Moisés morreu. Mas Cristo, ele veio a este mundo, né, determinado a libertar as pessoas desse jugo, porque a lei, ela ela traz vários rituais, né, de obras para que o povo judaico faça, para que recebam a graça de Deus, para que recebam a salvação. Então eles fazem vários tipos de rituais judaicos. Nós temos como a Páscoa, a festa do Purim, nós temos
a circuncisão, né? Nós temos vários rituais judaicos que até os gentios imitam até nos dias de hoje, né? A Páscoa mesmo é um ritual judaico, não é um ritual gentílico. E a Páscoa não tem nada a ver com chocolate não, tá? A Páscoa é uma celebração que o povo judeu faz quando Deus libertou eles do espírito que ia passar fazendo uma matança geral. O que Deus fez? Pediu para que os judeus colocassem no umbral da porta sangue, né? Colocasse com sangue no umbral da porta. E quando o anjo exterminador da morte fosse passar, que visse aquele sangue, naquela casa ele não entrava. E na casa que não tinha aquele sangue na porta, o anjo entrava e todas as pessoas que ali moravam ou existiam eram mortas. Então eles celebram esta festa da Páscoa pelo livramento que Deus deu a eles nesse dia. Não tem nada a ver com o gentio, não tem nada a ver com chocolate, isso é tudo uma balela, uma mentira. Isso é tudo um modo de te enganar para vender mercadorias, né? No dia desta festa que é uma festa judaica, que não tem nada a ver com chocolate. É tudo uma mentira. E disso também Jesus nos libertou. Disso também Jesus nos deu a sabedoria para não cair nessa mentira, né? Que foi programada pelos homens para ganhar dinheiro, que é esse ritual chamado Páscoa, onde várias pessoas sem entendimento, né, vão aos mercados, às lojas e compram vários chocolates e compram várias coisas para fazer a festa da Páscoa sem ter conhecimento do significado do que é Páscoa. E essa Páscoa nem pertence a nós gentis, a Páscoa pertence aos judeus. Aí continuando, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que Paulo fala aqui para os Gálatas: olha, tudo bem, vocês não deixam que os gentios sejam circuncidados, né? Só vocês têm o direito da circuncisão. Mas para Deus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, os incircuncisos são gentios. Os circuncidados são judeus. Por isso que ele fala: nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum para Deus. O que tem valor para Deus é a fé em Cristo Jesus. Quando você tem fé em Cristo Jesus, você já automaticamente, você já está circuncidado no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de fazer aquele ritual judaico. Eu não sei se você sabe, mas a circuncisão, ela era feita no macho, né? Ao 8º dia era levada aquela criança diante de um sacerdote, e ali ele fazia aquele corte no pênis, né? Da criança, né? Que era o ritual da circuncisão naquela época. E hoje em dia não precisam mais fazer isso, né? Nós gentios, nós nem tínhamos o direito de fazer. E hoje em dia, com esta palavra, melhor ainda, não precisamos nem pensar em circuncisão. Circuncisão é coisa judaica. Até os dias de hoje, eles executam esta obra, né? Eles executam este sacrifício, esse ritual da circuncisão com os meninos judaicos que têm 8 anos de idade ou que completam 8 anos de idade. Aí Paulo continua dizendo assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo Espírito. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta presunção não vem daquele que vos chamas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por que ele está falando isso? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque tem pessoas, né, que ela quer ser um pouco judia
e um pouco gentílica. Ela quer obedecer às duas religiões ao mesmo tempo. Então, Paulo diz aqui que um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, estraga toda a massa. Você não pode estar com dois pensamentos. Você não pode adorar dois deuses, como diz a Bíblia. Ou há de agradar a um e de entristecer a outro. Ou você escolhe um ou o outro, mas os dois você não pode, continuar obedecendo. Você tem que obedecer a um único Deus. Você não pode obedecer a dois deuses. Só existe um Deus, que é o nosso Pai, que está no céu. E existe o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que na realidade Jesus Cristo é nosso irmão, porque Jesus Cristo chamava Deus de meu Pai. E se Jesus Cristo chamava Deus de Pai, e nós também somos filhos de Deus, então Jesus Cristo automaticamente é nosso irmão, e Deus é nosso Pai, tanto Pai nosso como Pai de Jesus Cristo, A Bíblia fala que o Filho de Deus está sentado à sua direita, que é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus e está sentado à direita de Deus, então ele é filho e nós somos filhos. Como ele diz assim, nós somos filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. É nosso irmão Jesus Cristo. Apesar de ser filho de Deus e de ser um Deus acima de todos nós, ele é nosso irmão, tá? Aí ele continua dizendo assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta presunção não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, haja ele quem for, sofrerá condenação. A Bíblia fala que você não deve alimentar nenhum outro sentimento a não ser a fé em Deus. Mas aquele que vos perturba, que tenta te colocar na sua mente que existe vários deuses e que existe outros deuses, ele sofrerá a sua condenação por ficar excitando você a buscar um Deus que não existe, porque nós sabemos que o único Deus verdadeiro que existe está acima de todos nós e está no céu, no seu trono, observando todas as coisas, e ao seu lado está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso irmão maior. Aí ele continua dizendo: confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, é porque continuo sendo perseguido. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até mutilar-se os que vos incitam à rebeldia. Paulo fala: se eu ainda prego a circuncisão, é porque eu sou perseguido. Mas tomara, que fosse mutilado aquele que vos perturbam, para parar de ficar querendo pôr no seu coração o ritual antigo, querendo pôr na sua mente a crença em outro Deus, ou a crença num ritual que não pertence a você, que é a circuncisão. Aí Paulo continua: porque vos, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque na lei não tinha isso, você serve um dos outros pelo amor. Mas na graça, depois que Jesus derramou seu sangue na cruz e nos enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, você agora pode servir uns aos outros com amor. Você não precisa mais ter separação de pessoas. Você não precisa mais falar: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Deus e você também é de Deus. Então nós juntos somos pessoas que podemos compartilhar o mesmo sentimento, a mesma fé, a mesma ideologia,
o mesmo Deus, que é o nosso Pai que está no céu, e a Jesus Cristo, seu Filho, que está sentado à sua direita, que é o nosso irmão maior. Aí ele continua dizendo: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vide que não sejais mutualmente destruídos. Ele fala, se fica um mordendo o outro, vós pode ser até destruído, né? Por quê? O que é morder um ao outro que ele está falando aqui? É um ficar dizendo, não, a verdade é o ritual da circuncisão. Esse que Paulo está falando de liberdade não tem nada a ver, está fora, né? Então está um mordendo ao outro como se fosse uma discussão, um discutindo com o outro. Aí ele continua aqui dizendo, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a consciência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque não são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Está vendo? Se você recebeu o Espírito Santo de Deus, se você é guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei de Moisés. Você não precisa mais executar os rituais que a lei de Moisés ordenava que o povo a cumprisse. Hoje em dia nós percebemos em muitas igrejas, né, que continua cheias de afazeres, de fazer com que as pessoas façam afazeres, ou seja, façam obras. Muitas igrejas enchendo as pessoas de envelope de campanha, e dentro desses envelopes tem que encher de dinheiro, né? É campanha da libertação, é campanha da corrente da família, né? É a campanha disso, daquilo outro, é a campanha do sal grosso, é a campanha da arruda, é a campanha da rosa de Saron, que eles nem entendem, nem sabem o significado disso, o que significa rosa de Saron, né? E começa a encher as pessoas de rituais judaicos, né? De fazer sacrifício quando não é necessário mais fazer nenhum tipo de sacrifício, tá? A Bíblia diz bem claro que com o único sacrifício Cristo nos resgatou para sempre, ou nos libertou para sempre, com o único sacrifício. Cristo não precisa ficar toda hora fazendo sacrifício. Com o único sacrifício ele nos libertou para sempre. Está escrito isso no livro dos Gálatas. Aí continua dizendo assim, né? Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, né? Benignidade, bondade, gratidão, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. E se vivemos no Espírito, andaremos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. E que nós que praticamos o fruto do Espírito,
não ficamos nos vangloriando, provocando os que não praticam, né? Que nós entendemos eles, que eles ainda não estão libertos e que nós acolhemos a cada um deles com amor em nosso coração, porque agora nós somos dirigidos pelo Espírito Santo e nós somos herdeiros em Cristo Jesus e nós não estamos mais debaixo de tutores e curadores. Nós agora temos a liberdade de administrar o nosso patrimônio, que é a nossa crença em Cristo Jesus, tá? Muito obrigado pela atenção, que Deus possa vos sempre estar convosco em todos os seus caminhos, né? Que os seus projetos de vida venham ser, né, de objetivos certos e que você possa alcançar a sua liberdade espiritual em Cristo Jesus e viver uma vida digna diante de nosso Deus e Pai. Muito obrigado por tudo. Até a próxima.